Hoje eu vou tocar no assunto muito sensível. Quando os pais não deixam os filhos crescerem. A violência silenciosa em A Professora de Piano e Dente Canino. Existem prisões que não têm grades, não têm cadeados, não têm muros altos. Elas se chamam família. Em A Professora de Piano e Dente Canino, o controle parental não é apenas rigidez, não é apenas superproteção, que eu acho uma palavra inclusive ridícula. É um sistema de dominação que impede o amadurecimento, a autonomia e até a formação de identidade. Mas o que acontece quando um filho nunca aprende a existir fora do olhar dos pais? Lançado em 2001, dirigido por Michael Haneke, eu não sei falar o nome dele. A Professora de Piano é um filme francês que nos apresenta a Erika, uma pianista adulta que vive com a mãe. A relação entre as duas é sufocante, simbiótica e agressiva, onde não há espaço para intimidade, autonomia ou a exploração da sexualidade de uma maneira saudável. Já em 2009, dirigido por Yorgos Lanthimos, Dente Canino é um filme grego que nos apresenta um cotidiano nada convencional de uma família cujos 3 filhos são criados isolados do mundo. Os pais manipulam a linguagem, a informação, a realidade e o controle é sistemático e estruturado. 2 filmes diferentes, 2 linguagens diferentes, 2 estilos muito diferentes, mas o contexto, né, dos 2 filmes são o mesmo, né? Quando os filhos eles não aprendem a existir fora do olhar dos pais ou sobre esse controle parental até onde ele é saudável, até onde ele é superproteção, ou até onde ele é apenas narcisismo dos pais. Em A Professora de Piano, a chave do filme inteiro está justamente na relação da Erika com a mãe dela. Tudo o que ela se torna sexualmente, emocionalmente e psicologicamente nasce desse vínculo. A mãe da Erika não quer uma filha, ela quer uma extensão de si mesma. As duas moram juntas há décadas, dividem o mesmo quarto, inclusive uma dorme na cama do lado da outra, mesmo a Erika já sendo uma mulher mais do que adulta, e a mãe controla absolutamente todos os aspectos da vida da filha. Os horários, dinheiro, roupas, rotina. Não existe uma fronteira saudável entre as duas. A mãe da Erika é possessiva, ciumenta, controladora, invasiva e manipuladora. Ela trata a filha como uma propriedade. Não permite que ela tenha amigos, vida própria, romances ou qualquer tipo de individualidade. Já a Erika, por conta dessa criação, nunca conseguiu se desvincular emocionalmente da mãe. Nunca construiu uma identidade própria, vive presa a uma lógica infantilizada. Ela em nenhum momento da vida dela teve um processo saudável de desenvolver a própria autonomia. E por que a Erika se torna tão problemática? A personagem, né, da Erika, ela é uma mulher extremamente rígida quando tá no trabalho dela. E a gente vê que a relação que ela tem com o piano e com os alunos e com as aulas, tudo é reflexo da criação que ela teve com a mãe dela. Justamente porque essa relação que ela tem com a mãe dela bloqueou quase todos os aspectos de desenvolvimento emocional dela. A Erika cresceu em um ambiente de controle, repressão, cobrança extrema, falta de afeto real de mãe e filha, vigilância constante, controle absoluto do corpo e da vida. E a música, né, o piano, vira praticamente o único lugar onde a Erika foi permitida de existir. E por causa dessa criação que se dá toda a trama, né, do filme Professora de Piano. Por causa disso, a Erika desenvolve repressão emocional extrema, né? Ela nunca pode se expressar, desejar, não pode expressar tristeza, raiva ou a sexualidade de uma forma saudável. Tudo ficou contido por anos. Como o desejo, né, foi tratado como algo praticamente proibido no ambiente da Erika, vergonhoso pela mãe dela, o que não faz o menor sentido, que a gente sabe muito bem como os seres humanos são feitos, então o desejo da Erika acabou surgindo de forma escondida, compulsiva, autodestrutiva e ligada à culpa e punição. Por isso que a sexualidade para Erika aparece sempre no filme como humilhação, dor, controle associados a esse tipo de coisa. Agora, em Dente Canino, o controle parental não é apenas rígido, é absoluto. Os pais, eles criam um universo fechado onde os filhos são privados de qualquer contato com o mundo exterior. A linguagem é manipulada, distorcida, a autonomia é inexistente aqui. E assim como em A Professora de Piano, vemos como o ambiente familiar pode moldar profundamente o desenvolvimento psicológico. Mas aqui isso acontece de forma mais extrema. Os pais não apenas educam, eles criam uma realidade paralela. Eles redefinem palavras, como por exemplo, uma cena onde o filho pergunta, eu não lembro se é o filho, algum dos filhos pergunta pra mãe o que é um zumbi e a mãe responde que é uma flor. Eles tocam um disco do Frank Sinatra, aí eles perguntam quem era Frank Sinatra e o pai responde que era um avô dele. Que até os discos ali da casa, os pais eles dizem que eram de parentes próximos deles, que é pra eles acreditarem que só aquele ambiente da casa deles é o que existe e que tudo que acontece fora daquela casa
é extremamente perigoso, inventam perigos externos completamente reais. Por exemplo, de que um irmão deles foi morto por um gato. Que eles tinham um quarto filho, só que ele foi morto por um gato. Então, sempre que eles virem um gato dentro da propriedade deles, para eles ou sair correndo, ou matar, ou atacar, enfim. Ah, inclusive tem uma cena que é sempre quando aparece um avião, e o pai, ele meio que criou um jeito de fazer com que, quando passa um avião ali por cima, eles jogam um brinquedo em formato de avião para os filhos pegarem. Então eles acreditam que aquele avião que tá passando pela casa deles vai cair na propriedade deles. E eles estabelecem regras rígidas, extremamente rígidas, para absolutamente tudo. Os filhos não são vistos como indivíduos, mas seres que precisam permanecer completamente dependentes. Em ambos os filmes, obviamente, acontecem coisas em que não está previsto pelos pais de acontecer. E a professora de piano, a professora conhece um rapaz chamado Walter, né, que se encantou por ela e quer muito ter aulas com ela. E aí, quando ele surge na história, ele representa a possibilidade de ruptura desse ciclo. Diferente da mãe, né, que é a única pessoa do qual a mãe da Erika permite ela ter contato. Walter, ele demonstra interesse, desejo, iniciativa, algo que é muito novo para Erika. Porém, como a Erika nunca viveu uma relação saudável, ela não consegue responder, ser recíproca de uma forma equilibrada. Tudo para ela é muito extremo. Então, quando ele tenta se aproximar dela, ela estabelece esses limites da relação somente com coisas do qual ela conhece, que é controle, dor, submissão e humilhação. Ao entregar a carta dela expressando os desejos, as fantasias, o que ela quer praticar com o Walter, ela não tá ali revelando somente as fantasias dela, mas toda a sua estrutura emocional construída ao longo da vida. Já o Walter, por sua vez, eu não consegui muito bem chegar em uma conclusão sobre esse personagem. Psicólogos, inclusive, se tiver alguém vendo o vídeo, comenta aqui embaixo. Mas por ele não entender essa complexidade, eu não sei se é porque ele era muito novo ou porque ele achava que a Erika estava tentando alguma coisa com ele, saber até onde ele iria. Enfim, eu não sei. Mas ele não compreende toda essa complexidade da Erika, age com estranhamento e depois violência, mostrando o mostrando o choque entre o mundo interno da Erika e a realidade. A sexualidade em Dente Canino também é controlada e instrumentalizada. Ela não surge como algo natural, mas como algo regulado, mecânico e desconectado de afeto. Dos 3 filhos do patriarca da família, eu não lembro se os personagens têm nomes, acredito que não, mas dos 3 filhos do patriarca, somente o filho homem é permitido a ter relações sexuais. Nossa, é algo tão assim, é como... Eles tratam unicamente como uma necessidade biológica do corpo. Como ir ao banheiro, por exemplo. Ele contrata, né, uma moça, não sei se era um contrato, acho que era um contrato, sim. Ele contrata uma moça, acho que é Cristina, o nome dela, que ela vai na casa vendada, né, pra não saber onde eles moram, pra ter relações com o filho homem. E vendo, né, essa dinâmica é ótima, né? Dinâmica dessa família, ela começa a se aproveitar da outra filha, não lembro, acredito que é a mais velha, e a mais velha começa a fazer o que a Cristina pede, né? Se é que vocês me entendem, não posso ser muito explícita aqui nesse vídeo. Ela faz o que a Cristina pede pra ela em troca de alguns itens do mundo exterior. Como a sexualidade aqui, porque querendo ou não é só o filho homem, né, que tem desejos, né, as mulheres também. As irmãs meio que começam a ter, não necessariamente uma relação sexual incestuosa, mas, por exemplo, elas conhecem uma sensação diferente, né, quando uma lambe a barriga ou o ombro da outra, por exemplo. Então aqui o desejo ele não é eliminado, mas ele é distorcido. A ausência de educação emocional e afetiva faz com que a sexualidade apareça de forma estranha, vazia, muitas vezes violenta ou sem significado. O final de A Professora de Piano me deixou, de certa forma, confusa, mas assim, de algo que eu entendi é que a Erika, infelizmente, ela tá impossibilitada de escapar de si mesma. Eu não dei muitos contextos sobre o que ela faz antes de conhecer o Walter, porque esse vídeo aqui não quero que ele caia. Ela tem práticas nada convencionais, que eu acredito que ela não consiga se desvencilhar, porque esse é o único universo do qual ela conhece. Ela não conseguiu sustentar uma relação com o Walter, e talvez não consiga sustentar uma relação com qualquer outra pessoa. E ela também não consegue romper a relação perturbadora com a mãe dela. Então, ao final do filme, ela retorna pro
pro ponto inicial dela, só que mais fragilizada. É uma sequência de acontecimentos muito perturbadores. Infelizmente, por causa dessa relação dessa mãe extremamente controladora, ela só conhece a dor como uma forma de linguagem emocional. Ela só vai conseguir se expressar pela dor e ela só consegue entender a dor também. O final de Dente Canino, ele é aberto e bem perturbador também. Após uma sequência de acontecimentos também, que, por exemplo, contei, né, que aquela moça, Cristina, estava trazendo coisas do mundo externo para dentro da casa e ela traz uma fita. E o pai encontra essa fita e ele bate na filha mais velha com a fita. E ele não só... O que me deixou meio assim é que ele não só dispensa a Cristina. Eu acho que é Cristina o nome dela, mas se não for o nome dessa personagem, ele vai na casa dessa mulher e bate nela também, e ele fala uma frase que me deixou bastante pensativa, que é: Εύχομαι όταν κάνεις παιδιά να πάρουν τα λάθος ερεθίσματα και να δημιουργήσουν το λάθος χαρακτήρα. Πραγματικά σου το εύχομαι. Αυτό ας είναι η τιμωρία σου για το κακό που έκανες στην οικογένειά μου. No sentido de que o que ele faz, mesmo que muito absurdo e extremamente violento, ele ainda acredita que esteja fazendo para o bem. Mas enfim, então no final, depois disso, a filha mais velha, como a Cristina ela foi dispensada, né, dos serviços dela com as necessidades fisiológicas do filho, então o pai decide que a filha mais velha ia preencher esse papel. Então, após isso, né, tipo, que é basicamente um estupro consentido, sim, tem incesto no filme. Acredito que em A Professora de Piano a relação delas é até certo ponto incestuosa também, mas não físico, né? Mais emocional. Psicólogos estão mais do que convidados a deixar os 2 centavos aqui de contribuição do conhecimento de vocês a respeito da relação toda complexa desses 2 filmes. Depois do que a filha mais velha, né, posta a fazer, ela decide... Tem uma frase no filme que é assim: quando um filho pode estar pronto para sair de casa? Quando o Dente Canino sair. E como ele pode sair de casa? Dirigindo. Só é seguro sair de casa dirigindo. E quando que ele estará pronto para dirigir? Quando o Dente Canino nascer no lugar. Ou seja, nunca. Então a filha mais velha, ela decide ela mesma quebrar o dente canino dela, numa cena bem intensa, mas que simboliza o desejo da liberdade, a ruptura com o controle e a tentativa de nascer no mundo real. Quando ela finalmente quebra, né, o dente canino, esse controle dos pais ficou tanto na mente deles, porque ela podia ter só quebrado o dente e saído do portão, mas não. Ela entra no porta-malas do carro porque ela de fato acredita que só é seguro sair da casa dentro de um carro ou dirigindo. Ela pode ou ter morrido ali, ou o pai dela achou ela e levou ela pra dentro da casa. Enfim, muitas interpretações, mas que reforçam o quanto esse controle deu certo. Mas que essa fuga dela não garantiu libertação. Apenas evidenciou o quanto ela estava despreparada para a vida fora daquele ambiente. Tanto A Professora de Piano quanto o Dente Canino nos mostram que o controle excessivo dos pais não protege, ele destrói. Nos 2 casos, a repressão não elimina desejo, mas deforma eles. A ausência de autonomia compromete o desenvolvimento emocional e o amor, quando confundido com controle, se torna uma forma de violência. Erika cresce em um mundo real, mas não consegue se adaptar a ele. E em Dente Canino, os filhos crescem fora da realidade e por isso talvez nunca consigam se adaptar a ela. Pais super protetores, né, que é uma expressão extremamente romantizada, não é de hoje assim que a gente sabe que o mundo é um lugar extremamente perigoso e que ninguém nasce sabendo tomar boas decisões. Mas isso não quer dizer que você tem que tomar decisões por terceiros sempre. Indivíduos têm que saber existir no mundo, tomar as próprias decisões, às vezes até cometer erros para aprender com eles. Isso que é educar. E educar é muito diferente de controlar. Já foi mais que comprovado que filhos criados por pais superprotetores ou controladores se tornam ou excelentes mentirosos ou grandes ansiosos. Aí você escolha qual dos filhos você quer ter. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo.